Bom, Luana, ontem os gestores de todas as pastas da administração municipal se reuniram para definir aí também algumas estratégias que a capital vai adotar aí como medida preventiva para o coronavírus. Então a gente recebe aqui a doutora Marilene Penati, que é secretária adjunta da Cimusa, para falar então quais são essas medidas, o que a capital está adotando, o que passa a fazer agora o município em prol desta campanha, né? Quase que uma campanha de prevenção para o coronavírus. A gente teve o estado adotando as suas medidas e a capital também aí traçando algumas metas e objetivos. Então, doutora, seja bem-vinda aqui com a gente para falar sobre este trabalho que realmente é muito importante, é um trabalho preventivo e a gente quer saber, então, quais seriam as principais medidas que o município adotou neste momento? O que foi traçado? Bom dia, Renata, e bom dia a todos os telespectadores. Na verdade, a gente tem que seguir também um decreto do governador, porque nós fazemos parte de um contexto do Estado. As medidas, na verdade, elas são prioritariamente a responsabilização de todos nós, para que a gente não permita que essa curva de crescimento, como vocês falaram na reportagem anterior, essa curva de crescimento ela não seja tão acelerada e para cima. A gente tem que fazer, ela vai crescer, o vírus já deve estar circulando entre nós, porque muitas pessoas viajam e nem todas têm manifestação clínicas, e isso é um grande problema. Por quê? As pessoas sentem, não, mas eu estou super bem, e continuam com a vida normal e elas podem ser disseminadores. Isso é um grande problema. Outra coisa que nós temos tentado fazer e que nós vamos investir pesado é na orientação da população sobre o não procurar unidades de emergência com a síndrome gripal. O que é, quais são os sintomas do coronavírus? São sintomas de um resfriado, de uma gripe, é a síndrome gripal. Coriza, febre, dor de cabeça, mal-estar, cansaço. Tudo isso acompanha um resfriado comum também. Uma gripe dessas nossas banais, dos influenzas da vida. E o que a gente precisa é que tenhamos a consciência de que procurar o serviço de emergência não vai tratar. Essa doença não tem cura, ela não tem tratamento, melhor dizendo. Ela tem cura espontânea, ela não exige nenhum tratamento especial. É o tratamento de o chazinho quente, a canja de galinha, repouso e vitamina C. É isso que nós precisamos orientar a população. Porque a qualquer febre eles querem correr para o posto. Não tem necessidade. Até porque o que vai gerar a disseminação maior é exatamente isso. E são algumas das medidas que a gente está tomando, é tentar separar um pouco a população, não deixar que eles fiquem tanto tempo dentro das UPAs, mas se eles continuarem com essa mentalidade hospitalocêntrica que tem que ir para o serviço de emergência, nós não vamos conseguir segurar. Definitivamente, nós não vamos conseguir. Então, o que nós precisamos é divulgar entre a população. Fiquem em casa. Quem tem que usar máscara? O doente. Não somos nós quem temos que nos prevenir deles, são eles quem têm que nos prevenir da doença dele. Então, veio de algum local de fora, está se sentindo com mal-estar, com gripe, use máscara, você, mas não faça todo mundo usar. Até porque, gente, como está o país e como está, na verdade, o mundo, não vai ter máscara. Não vai ter máscara. Como é o nome dele que estava aqui? Que faz o balanço, falando sobre roubo de álcool gel. Roubo de álcool gel dentro das UPAs. Invadiram um serviço nosso da município para roubar álcool gel. E quem de fato precisa usar isso é quem está lá dentro das unidades cuidando dos doentes. E não vai ter. Então, nós temos que ter a conscientização sobre isso. As medidas de não permitir eventos, o decreto do governador, ele limita em 100 pessoas. Nós estamos pensando em reduzir isso, porque 100 pessoas são muitas pessoas. Diminuir o número, a suspensão das escolas, que hoje já começou no município de forma mais gradual. Nós estamos nos próximos dias abrindo um outro serviço para atendimento à população, que vai atender de forma ambulatorial. E também nós estamos disponibilizando, são na verdade 6 telefones, para que a população possa pegar orientação. O que ela está sentindo e que serviço ela deve buscar, se de fato ela precisa buscar algum serviço ou não.
antes que ela vá até a unidade, superlote a unidade ou que ela mesma com a saúde fragilizada seja contaminada com o vírus, o ideal é que faça a ligação para os telefones disponibilizados pelo município. Exatamente. O Serviço de Vigilância e o Serviço de Controle de Infecções, que é o CIEVES, e a nossa vigilância epidemiológica. Nós temos 6 telefones disponíveis. Secretária, por favor. Da Vigilância Sanitária, nós temos um fixo 3223 5958. Vou repetir. 3223 5958. E o celular 98473 7909. Tem pessoas disponíveis para orientação. E do CIEVES, nós temos um 0800 que funciona só durante o período diurno. 0800 647 1010. E tem 3 celulares. 98473 7482. Todos os telefones são 98473 8041 98473 3110. Todos esses têm alguém disponível para orientar a população sobre que medidas devem tomar e sobre quando elas devem procurar o serviço de saúde efetivamente. E até para caso esse caso realmente seja suspeito, para que haja um acionamento do município para o devido teste, para a devida notificação. Né, exatamente. A notificação vai ser sempre feita, mas se continuar o crescimento em progressão geométrica como tem estado ao longo de todos os países, a gente daqui a pouco não se colhe mais exame. A hora que tiver um caso que é da comunidade, que foi transmissão comunitária, não faz mais sentido coletar o exame. O que precisa é tomar as medidas de cautela e de prevenção dos contactantes. Então, se eu chegar de viagem e estiver mal, primeira coisa que eu vou fazer: usar uma máscara, cuidar de quem está perto da gente, porque ninguém sabe quem vai transmitir e quem pode pegar a doença. Outra coisa muito importante, os jovens, as aulas estão suspensas também das instituições de ensino. Eles acham que dá para ir para o bar, dá para ir para a boate, porque jovem está se considerando que jovem não pega a doença ou não tem manifestações clínicas fortes. Engano. Já tem caso de óbito de uma criança de 5 anos, já tem caso de óbito de jovem de 20 anos. Na Itália, vários pacientes internados jovens, entre 18 e 25 anos. Então, todos nós estamos susceptíveis. A gravidade vai vir conforme a nossa responsabilidade de tentar conter realmente essa amplitude e progressão que está tendo o vírus. As aulas do município foram suspensas, assim como as aulas do Estado e da rede privada? Isso, na verdade, ontem nós tivemos a reunião até às 7 horas da noite, o prefeito participando efetivamente, ele está em viagem porque a sogra dele faleceu e ele está chegando hoje à noite, amanhã ele deve gravar uma coletiva, mas o decreto municipal deve estar saindo até o final da tarde, que eu estava inclusive envolvida na elaboração disso, participando efetivamente, mas as aulas do município, as escolas não foram fechadas. Por quê? Porque não foi avisado para ninguém. E aí as características das escolas do município é de criança muito pequena. Então, o pai conta exatamente, com aquilo, né? O pai conta com aquilo. Então as escolas, elas não fecharam efetivamente. Elas não estão com atividade didática. E as crianças, os pais estão sendo orientados. O que ficou definido? Que entre hoje e amanhã, essas crianças, essas famílias seriam orientadas, já poderiam faltar, não vai ter cobrança de carga horária e a partir da quinta fecharia efetivamente. Já há alguma sinalização sobre o atendimento público em secretarias e outras autarquias do município, doutora? Já, na verdade, no município nós não temos muitas secretarias que têm o teletrabalho, que dá para trabalhar. E essa modalidade não entra efetivamente para a saúde e para a segurança, né? São duas entidades que elas realmente têm que continuar trabalhando. E a gente tem uma grande preocupação, a gente está chamando mais profissionais de saúde, só que como a população está temerosa, os profissionais de saúde também estão.
porque somos todos susceptíveis, né? Então, assim, a gente tem pedido para que eles trabalhem de forma responsável, para que não utilizem essa limitação de servidores. Se viajou 5 dias já não vai trabalhar. Não, tem que trabalhar. Vai trabalhar de máscara. Se não tiver sintoma nenhum, vai voltar à atividade para trabalhar de máscara. Se tiver algum sintoma, aí sim. O município conta com um centro de convivência do idoso. As atividades lá foram suspensas? Então, onde tiver, os idosos tiverem que pegar transporte, serem conduzidos para lá também, todas essas atividades vão ser suspensas. As atividades que não serão suspensas são aquelas onde existe. Nós temos casa, abrigo, né? Hoje até de manhã a gente estava conversando sobre isso, sobre os abrigos que acolhem venezuelanos, quais são as estratégias que a gente vai montar para acolher esse pessoal. Hoje tem cerca de 60 pessoas que estão nesse abrigo, todas elas estão bem, mas os próximos que entrarem, todos vão ter que ser avaliados para não contaminar todo um contexto, como o decreto do governador também fala sobre presídios, para evitarem. O que a gente precisa agora é um recolhimento mesmo familiar. Alguém está resfriado, use máscara. Dentro de casa, a mesma coisa para prevenir os filhos, a avó, a tia, os funcionários que trabalham com a gente, né? Eu acho que é um momento de fato, como a Luana falou, pensarmos no coletivo, pensar grande. É pensar que a gente pode ser o condutor de alguma coisa que nós temos um inimigo invisível. E esse inimigo, a gente não tem muitos soldados e armas competentes para lutar com ele. Nós temos sim que nos conscientizarmos da nossa responsabilidade enquanto cidadãos, enquanto profissionais da saúde, enquanto formadores de opinião, enquanto divulgadores dessas normas, para que a gente veja que os efeitos deletérios de uma infecção grave, uma pandemia dessa no nosso estado, não seja tão grave como em outros países muito, muito mais desenvolvidos que o nosso. Eventos públicos do município seguem a mesma normativa do decreto do estado? Todos suspensos. Na verdade, nós não consideramos abaixo de 100, todos suspensos. E existe alguma previsão de contratação emergencial de recursos humanos na área da saúde? Já estão sendo chamados. Nós tínhamos já um contrato emergencial que já tinha sido chamado profissionais e agora a gente ampliou, já foi solicitada a contratação de mais profissionais, sim. Doutora, existe a possibilidade de antecipação da campanha de vacinação contra a gripe para facilitar o descarte do Sim, o Brasil inteiro, né? Ele vai antecipar a vacinação. A nossa está prevista para iniciar na segunda-feira e isso já vai dar assim, uma aliviada na gravidade dos casos, né? E diminuir o número de infectados por hemófilos, né? Já vai começar na segunda-feira. O Brasil todo está antecipando essa vacinação. O Ministério da Saúde tem feito divulgação e que as pessoas se conscientizem de que ela também pode ajudar. Quero agradecer a sua participação, doutora. O espaço fica aqui aberto, tá? Para qualquer novidade, qualquer tipo de orientação para a comunidade. Isso é o nosso propósito aqui da SIC-TV. Muito obrigada. E eu acho que vocês são, assim, bem importantes nessa divulgação. Eu até estava cumprimentando, dizendo que vocês estão sabendo muito já de Covid. Isso é excelente, porque a gente, em qualquer lugar onde tenha 3, 4 pessoas, nós temos uma forma muito afetiva de cumprimento, acabar com esses cumprimentos, porque um toque na mão, um toque no rosto, ele pode ser o causador de uma infecção que a gente não quer, nem pra gente, nem pra ninguém, né? Muito bem, são algumas das orientações que a gente está propondo aí para você de casa, né? Inclusive, tem uma cobertura completa sobre o coronavírus no r7.com, tem lá também informações sobre a